Eu louvo a Deus, irmão, sabe? Eu sou filho dos filhos do Belém, né, irmãos? Meus pais eram do Belém, mas o interessante é que eu não queria saber de Jesus. Vê como que é o homem sem Jesus, né? Vivi 15 anos nos vícios, vê como que é interessante. Mas eu falo para você, se Jesus conseguiu libertar este daqui, ele vai libertar aquele que às vezes você fica até sem sono. Eu era um jovem, né? Hoje ainda sou jovem, eu tenho 57 anos, mas sou jovem, né? Eu fui um jovem, sou da região da Zona Leste, né? Vivi no meio dos vícios, tráfico de droga, mas o interessante é que mestre, ele veio e me ajudou, sabe? Minha mamãe cantava no circo de oração, né? Quantas vezes eu não cheguei 3, 4 dias cheio de vícios, não conseguindo nem andar. Eu passava pelo quarto da minha mãe antes de ir para o meu quarto, chegava lá, minha mamãe estava de joelho no chão falando: Jesus, salva o Mateuzinho. Aleluia. E Jesus ouviu, aleluia. Então eu digo para você, aleluia. Não é a sexta-feira do clamor? Continue clamando, aleluia. Passei por casa de recuperação, irmãos. Por isso que eu estou falando que eu dei trabalho para Jesus, sabe? Aleluia. Fui viciado 15 anos, né? Mas o Senhor chegou e limpou a casa. É interessante quando Jesus limpa a casa, né? Aleluia, glória a Deus. Eu conto às vezes falo que interessante que eu não conseguia cozinhar um ovo. Se eu colocasse um ovo para cozinhar, ele queimava. Para os irmãos verem. Mas o Senhor, ele me deu condições de até aprender a cozinhar, irmãos. Vê como que é interessante. Isso é algo interessante, porque o Senhor, ele limpa, sabe? Eu poderia falar para os irmãos aqui uma passagem a respeito do pródigo. Eu fui um pródigo. Os irmãos conhecem a situação do pródigo. Ele tomou conta de porco. Eu tomei conta de porco. Tomei conta de um lugar, na casa de recuperação, eu tomava conta de 130 porcos. Então, vocês veem. Quando eu chegava, ninguém queria nem chegar perto de mim, de tão era o odor. Mas, aleluia, glória a Deus, eu digo para você, o Senhor liberta. Aleluia. E o interessante, aleluia, glória a Deus. E o interessante, sabe o que é isso? Que hoje o Senhor me tirou de lá da Zona Leste. Eu moro e trabalho na região da Bela Vista. Aleluia, glória a Deus. O Senhor me deu uma esposa. Isso é bom, irmãos. O Senhor me deu uma esposa. O Senhor me deu um trabalho onde eu estou há 25 anos. Sou zelador de prédio. Então, os irmãos veem como que é a mão de Deus. Essa sexta-feira, aleluia, estas sextas-feiras, aleluia, glória a Deus, no nome de Jesus, vai surtir efeitos, viu? Aleluia. Ainda que venham os levantes. Interessante que vão vir os levantes. Mas as sextas-feiras aqui é o clamor, aleluia, glória a Deus, o clamor, aleluia, continue a clamar, aleluia, glória a Deus. O interessante, aleluia, é que o texto que eu vou ler vai falar sobre clamor. E o interessante é que a pessoa que clamava, aleluia, glória a Deus, ele estava encarcerado. Aleluia, glória a Deus. Mas os irmãos veem como que é interessante. Mesmo encarcerado, aleluia, glória a Deus, ele fez um propósito, aleluia, ele buscou a presença de Deus, ele teve, aleluia, glória a Deus, em Deus, aleluia, glória a Deus, o libertador, aleluia, glória a Deus. Seriam 2 textos, irmãos, mas vê como que é interessante, o Espírito Santo, ele toma conta. É verdade, ele toma conta. Aleluia. Ainda que você pode achar que esteja fugindo do controle, não tem nada fugindo do controle. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus me tirou de lá do charco de lodo, aleluia, do monturo, para te dizer
que está no controle dele, sim. Aleluia. E aqui eu digo para os irmãos, não viemos prometer nada que seja anormal do que Cristo tem para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Libertação, aleluia, consolo, aleluia, glória a Deus. Renovo, né? Porque a gente precisa ser renovado, porque a palavra de Deus, ela é ótima, irmãos. Aleluia. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ela é apta para discernir. Discernir, ela vai fazer entender, você entender o que, aleluia, glória a Deus, se passa. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que você não seria confundido, aleluia, e o melhor de tudo é envergonhado. Porque o Senhor Deus, ele trata, aleluia. Ainda que a Bíblia vai dizer que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, você não está imune das pessoas querer arrumar alguma coisa contra você, não. Sabe por quê? Porque foram até contra Jesus. E olha, aleluia, que Jesus também não tinha nada contra Jesus. Aleluia. Em vista desses que te apontam aí, aleluia, glória a Deus, o salmista chegou uma certa vez a dizer, tua Bíblia diz isso também, pesa-me em balanças fiéis. É interessante, né? Por isso que eu digo, aleluia, vale a pena. Ah, tá difícil, irmão Mateus. Vale a pena. Ah, irmão Mateus, você não sabe a minha situação. Vale a pena. Irmão Mateus, tá difícil dentro do meu lar. Aleluia, glória a Deus. Ele vai entrar lá. Ele entrou no meu, aleluia. Não falei? O interessante que vê como os irmãos, esses irmãos podem até achar meio estranho o que eu vou lhe dizer. No dia que minha mãe faleceu, eu cheguei no velório dela totalmente doido. Aí o meu irmão e minha irmã me olharam e falaram assim, mas você veio no enterro da tua mãe deste jeito? Mas aí a minha irmã falou para mim assim, está vendo aí, ó? A pessoa que orava por você está neste caixão. Você está descoberto agora. Aleluia. Mas aí, aleluia, o louvor 15, já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Aleluia. Vamos para a palavra, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que ela, aleluia, glória a Deus, ela é ótima. Aleluia. Foi falado sobre clamor, aleluia. E interessante que é um texto que muito maravilhoso, né? Como eu disse que o profeta estava encarcerado, aleluia, glória a Deus. Os irmãos vão ver que no capítulo 32 ele estava encarcerado. Deus falou para ele comprar alguma propriedade, mas ele comprou. Mas aí eu ia falar sobre isso, mas o Senhor falou para mim, não, vai lá no 33, lá que a igreja do Glicério, aleluia, eles precisam ouvir, aleluia, glória a Deus, que eu continuo aqui, aleluia, eu estou ouvindo, aleluia, glória a Deus, o clamor deste lugar, aleluia, glória a Deus, oh glória. Diz assim, aleluia, Jeremias 33, irmãos, o Jeremias 33. Aleluia, glória a Deus. Aquele, aleluia, que veio te trazer a memória, aleluia, glória a Deus, que em meio às lutas, em meio às dificuldades, aleluia, continue a clamar, aleluia, glória a Deus. Diz assim, pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão. Ele estava impossibilitado fisicamente de sair. Aleluia, glória a Deus. Havia até uma profecia de que o povo iria ser cativo. Aleluia, glória a Deus. Mas mesmo no cativeiro, Deus tinha algo para eles. Às vezes nós estamos em situações assim, difíceis, né? Que a gente olha assim e fala, Senhor,
Aleluia. De onde vem o meu socorro? Aleluia. Para onde eu irei? Lembra aqueles discípulos? Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Aleluia, glória a Deus. Mas aí Jesus precisou falar com eles algo. Aleluia. Aí o discurso parecia que era meio pesado. Alguns começaram a ir embora. Mas aí Jesus, aleluia, perguntou para os discípulos. Discípulos, aleluia. Para onde vocês não querem ir embora? Eles falam, para onde nós iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna, as palavras de Jesus nos dão força e vigor, aleluia. Diz assim, ele estava preso, aleluia. Mas diz assim diz o Senhor que faz isto, aleluia. Glória a Deus. O Senhor que formou, aleluia, para estabelecer, aleluia, o Senhor é o seu nome, aleluia. Aí ele diz, aleluia, aquela melhor receita para o crente, para o círculo de oração, que, aleluia, glória a Deus, gosta de orar, diz assim, clama a mim, aleluia, e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Aleluia, glória a Deus. Aí ele começa, aleluia, glória a Deus, identificar, aleluia, glória a Deus, a dizer qual era a necessidade. Aleluia, o que você ainda precisa da parte de Deus? O que ainda você quer que aconteça em tua vida que você não está entendendo? O que é que você quer que ele intervenha? Aleluia, glória a Deus. Aí ele continua dizendo assim, aleluia, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e a respeito das casas dos reis de Judá, que foram destruídas pelos montes e pela espada. Ele começa a elencar situações adversas. Aleluia, glória a Deus. As casas, as situações que estavam difíceis. Aleluia. Mas ele diz assim, eles chegarão para lutar com os caldeus, porém isto é para que os encha com cadáveres de homens, a quem eu feri em minha ira e em minha fúria, porquanto escondi a minha face desta cidade por causa de toda a sua impiedade. Aleluia. Parece duro que o Senhor estava falando com aquele povo, mas se os irmãos vão verem, aleluia, aquilo ali, o Senhor estava falando para o bem deles. Ainda que os irmãos vejam no capítulo 32 que o rei mandou encarcerar ele porque ele falou aquilo, porque naquela época o rei ele não acreditava. O rei não acreditava, aleluia, glória a Deus, que Deus deixaria acontecer aquilo. Chegava ao ponto de falar, como o Senhor vai fazer isso conosco? E como que vai ficar as cidades, os reis vizinhos? Vai falar, mas não foi aquele? Aleluia, glória a Deus, que tirou eles com mão forte do Egito. Não foi aquele, aleluia, glória a Deus, que de dia aparecia a nuvem, de noite, aleluia, glória a Deus, a coluna de fogo. Não foi aquele, aleluia, glória a Deus, que no meio do deserto apareceu água para eles. Não foi aquele, aleluia, glória a Deus, que deu a comida para eles no deserto. Não foi aquele que até roupa, aleluia, glória a Deus, fez para eles no deserto. É interessante, como é interessante, mas aí o Senhor precisava, aleluia, glória a Deus, tratar com o povo de um jeito, aleluia, glória a Deus, mas mesmo com esta, aleluia, glória a Deus, suposta, aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor, palavra dura, mas o Senhor tinha e tem, aleluia, glória a Deus, algo para tratar com aquele povo. Aleluia, glória a Deus. Mas os irmãos vão ver que mais para frente o Senhor continua a dizer, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Vê como é interessante.
Aleluia, glória a Deus. No versículo de cima ele falou, olha, eu vou fazer isso, mas no meio desta dificuldade, aleluia, glória a Deus, eu vou abrir o espaço, aleluia, glória a Deus, a minha misericórdia vai entrar, aleluia, glória a Deus, a minha graça estará no meio, aleluia, glória a Deus, da congregação do Glicério, aleluia, e lá, aleluia, avisam eles que eu trarei cura, eu trarei saúde, eu os curarei, aleluia, glória a Deus, e diz assim, e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. Como é interessante, né? No meio da situação adversa, no meio do cativeiro, é interessante. Isso daqui já era um prenúncio do cativeiro, já era um prenúncio de tempos, aleluia, que eles passariam no cativeiro, mas mesmo no cativeiro, aleluia, o Senhor não desampara. Aleluia. Não vê como foi com Elias? Aleluia, glória a Deus. Elias no deserto, Deus providenciou algo. Aleluia. Então quero que você entenda uma coisa, o Senhor, ele vai tratar com você mesmo no deserto. É interessante que o deserto muitas vezes nos leva para o deserto e aí nós falamos, no deserto, Senhor, como vai acontecer? Aleluia. No deserto não tem água. Mas no deserto ele providenciou a água. Aleluia. Ah, no deserto eu vou passar dificuldade. Você não vai passar dificuldade. Aleluia. Sabe por quê? Porque aquele que te trouxe aqui hoje, primeiramente você veio, não foi porque falaram, vai vir o pregador, não. Primeiro vocês vieram porque Jesus é que está aqui. Aleluia, glória a Deus. O pregador poderia sentar aqui. Aleluia, glória a Deus, estar aqui, falar. Mas, aleluia, glória a Deus, se Deus não desse graça para o pregador, não ia acontecer nada. Mas eu quero que você entenda uma coisa, quem te trouxe aqui, quem te regimentou, aleluia, glória a Deus, para esta peleja, foi Deus, Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vocês vieram primeiramente porque Deus foi ao teu encontro. Aleluia, glória a Deus. E depois porque este que vivia nos vícios, no meio das drogas, no meio das prostituição, no meio dos valados, tinha até apelidos. Aleluia. Mas o Senhor veio e mudou o nome. Aleluia, glória a Deus. Assim como ele mudou o seu nome. Aleluia, como ele, aleluia, se um dia fosse feito um culto só para dizer como você era, muitos iriam falar, eu fui tirado da esquina, eu fui tirado do meio dos vícios, aleluia, mas eu não conheci nada disso, aleluia, mas você necessitava de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas aí continuando, ele diz sobre a abundância de paz e verdade. Paz é porque, aleluia, glória a Deus, tem algo, aleluia, que tem tentado tirar a tua paz. Mas hoje é o dia que o Senhor falou para mim e para você clamar. Essa sexta-feira do clamor é bem oportuna, sabe? Aleluia, glória a Deus. Mas aí continuando, ele diz assim, aleluia, eu farei os cativos de Judá e os cativos de Israel que retornem, aleluia, e os edificarei como no início, aleluia. Então tem uma promessa, aleluia, glória a Deus, daqueles que estavam fora, que muitas vezes, por motivos alheios ao nosso conhecimento, ou até aquele que está dentro da casa de Deus, que muitas vezes está achando, olha, não lembra do sobrinho de Abraão? Ele olhou lá, assim, as campinas de Moabe e falou, o negócio lá está verde, o negócio lá parece que é bom. Aleluia, glória a Deus. O negócio é bom aqui dentro. Aleluia. Não pense em voltar. Interessante o Senhor me falar sobre questão de voltar. Aleluia. Não pense em voltar. Sabe por quê? Porque o mundo aí está de mal a pior. Faz 30 anos que o Senhor me tirou do meio dos vícios. E nesses 30 anos, irmãos, nós vimos de tudo. Catástrofe. Gente até que vivia comigo, do meu lado, no meio dos vícios. Quando eu estava na casa de recuperação, meu irmão ia me visitar e falar, sabe aquele colega seu que andava com você nas vielas, lá na Zona Leste?
está preso. Ah, não, sabe aquele? Aleluia, glória a Deus. Foi preso. Ele foi morto. Mas o Senhor continuou me guardando. O Senhor continua te guardando. Sabe por quê? Porque aqui é a cidade de refúgio. Aleluia, glória a Deus. Mas aí ele diz assim, aleluia, glória a Deus, no 8. Eu os purificarei de todas as suas iniquidades. Aleluia. O tratamento de Deus de purificação, irmãos, ele vai tratar de cada um aqui de uma forma. Ele trata comigo de uma forma. Muitas vezes eu até penso, aleluia, glória a Deus, no meu velho eu. Mas aí o meu velho eu quer sair, aleluia, glória a Deus. Mas o maior que está comigo, que está com você, fala, não, deixa o velho eu para trás, aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu estou te purificando, ele está te purificando. Nós sabemos que nós temos coisas, irmãos, aleluia, glória a Deus, que Deus precisa tratar, aleluia, que Deus precisa colocar no eixo, mas não se preocupe, aleluia, glória a Deus. Sabe porque a minha Bíblia diz que a vereda do justo é que nem a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Então nós estamos aqui, estamos sendo lapidados, irmãos. E o interessante é que às vezes eu costumo dizer que como o Senhor Jesus Cristo, ele aleluia, glória a Deus, ele era o carpinteiro, então nós somos aquelas madeiras, irmãos, aleluia, glória a Deus, que o Senhor vem, nos tirou, pegou nós lá no meio daquela floresta, esse mundo, viu, aleluia, aí começa, irmãos, passar a plaina. A plaina é a palavra, irmãos, aleluia, a palavra ela vai entrando na gente, ela vai nos consertando mesmo, sabe? Ela, ainda que você pode falar, não, eu nasci assim, eu cresci assim, não, tira esse espírito de Gabriela aí, sabe? Porque você não nasceu e não é assim, não. Aleluia. O meu Deus não trabalha desse jeito, ele limpa mesmo, sabe? Você era assim antes. Aleluia. Hoje não. Hoje você é mudado. Aleluia. Você é mudado. O irmão Mateus é mudado. Aleluia. Glória a Deus. Aí diz assim, pelas quais pecaram contra mim. Vê como que o Senhor ele é maravilhoso. Ele fala, aleluia. Houve coisas que você fez. Aleluia. Glória a Deus. Mas o sangue de Jesus, que é o melhor alvejante, aleluia. E o interessante é que se nós formos falar sobre o sangue, é um negócio que, como fala assim, como que o sangue vai limpar a gente, sendo que o sangue, quando cai no lugar, deixa a coisa de destaque, né? Aparente, o sangue é vermelho, mas o sangue daquele que morreram, um sangue, aleluia, glória a Deus, puro, sem mácula, o melhor alvejante, pode usar cloro, pode usar o que for, não limpa, mas o sangue de Jesus é o melhor alvejante, aleluia, glória a Deus, que limpa, tira, aleluia, glória a Deus, para sabe o quê? Para que aquele, aleluia, glória a Deus, que outrora tentava vir, aleluia, apontar, agora está dentro da igreja. Nossa, mas eu te via você ali no meio da esquina. Eu te via você no boteco. Eu te via você até namoradeira com um monte. Aleluia, mas o sangue de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus. Aleluia. Tem essa certeza. O sangue de Jesus te purificou. Ainda o que venham te apontar, eu vou ser mais taxativo. Se te apontarem, a pior coisa é falar, aleluia, mal de crente. Aleluia. Aquele que vai estar falando de você, você não se preocupa. Aí você vai ver, o que aconteceu? Aconteceu isso. Por quê? Falava mal de crente. O texto vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é tão sensível que se você encostar já irrita. É por isso que eu estou te falando. O seu Deus, o meu Deus, o teu Deus, ele cuida de você. Aqueles que te apontam, pode ficar tranquila.
Eu não estou aqui ameaçando ninguém. Sabe por quê? Porque o meu Jesus e o seu Jesus diz para mim assim, que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deixa, irmãos, deixa que Deus vai tratar com eles. Mas aí, continuando, irmãos, aleluia, ele diz assim, eu perdoarei todas as suas iniquidades pelas quais pecaram e pelas quais transgrediram contra mim, aleluia. E aí diz assim, isto será para mim um nome de alegria, aleluia, olha, agora como vai ser você, aleluia, um nome de alegria, um nome de louvor, um nome de honra perante todas as nações da terra, as quais ouvirão todo o bem que eu lhes faço. É interessante, mas aquele vivia ali caído no meio dos vícios, mas o que aconteceu? Ah, você não sabia? Ele encontrou Jesus, aleluia, ele encontrou Jesus, Jesus limpou ele, aleluia, glória a Deus, e eles, aleluia, glória a Deus, temerão e tremerão por toda a bondade e por toda a prosperidade que lhe dou. Interessante, né? Você, antes de Jesus, aleluia, glória a Deus, existia uma questão de prosperidade que você não conseguia prosperar. Aleluia. Eu não estou prometendo nada. Aleluia. Mas a palavra diz que haverá prosperidade. Aleluia. Irmão Mateus, está difícil lá. Ele vai entrar lá, sabe? Tem algumas áreas das nossas vidas que Deus ele vai começar a nos instruir. Ele vai te instruir como que você deve, como que eu devo me importar. Sabe por quê? Porque eu era um gastão, irmãos. O interessante, né? Minha esposa é mineira, não sei se tem algum mineiro aqui. E o mineiro, para sair dinheiro da mão do mineiro é difícil. A minha esposa é mineira, ela controla tudo. Aleluia, glória a Deus. Mas aí continuando, diz assim, assim diz o Senhor, se ouvirá novamente neste lugar o que vos dizes, desolado, antes era desolado, está sem homem, e sem, aleluia, glória a Deus, animal, e nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão desertas, sem homem, sem habitante, sem animal. E diz assim, a voz de alegria, e voz de júbilo, a voz do noivo e a voz de noiva, e a voz daqueles que dirão, louvai ao Senhor, aleluia, glória a Deus, dos exércitos, pois o Senhor é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. E daqueles que trarão o sacrifício de louvor para a casa do Senhor, você virá aqui, aleluia, glória a Deus, dirá, por isso que eu louvo ao Senhor, aleluia, glória a Deus, sacrificarei aqui, estarei aqui, aleluia, glória a Deus, nas consagrações, nos jejuns, estarei buscando, aleluia, glória a Deus, a presença do Senhor, e continuando diz assim, aleluia, porquanto eu farei retornar o cativo da terra, aleluia, glória a Deus, como ao início, diz o Senhor, ele já falou a primeira vez, aleluia, que trará aqueles que por motivos alheios ao nosso, aleluia, o nosso conhecimento, eles saíram daqui, mas o Senhor vai trazer, sabe por quê? Aleluia, glória a Deus, porque assim diz o Senhor, novamente neste lugar que está desolado, sem homem, sem animal, e em todas as cidades ali será uma habitação de pastores, olha, aleluia, glória a Deus, que fazem repousar, aleluia, aos seus rebanhos, aleluia, haverá uma, aleluia, glória a Deus, consagração aqui, irmãos. É a palavra que diz que Deus, aleluia, glória a Deus, ainda vai levantar, aleluia, obreiros para esta obra. E o que eu quero que você entenda uma coisa, o meu Deus disse para mim e para você, clama, aleluia, clama a Ele. Em meio às dificuldades, clama, aleluia, em meio até às incertezas,
clame, em meio até, aleluia, glória a Deus, as questões que você não está nem entendendo, mas aleluia, glória a Deus, a palavra de Deus para nós hoje, nesta noite, nesta sexta-feira do clamor, é continuar fazendo o clamor de Deus, e assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia.